Olá, minha galerinha querida, mais uma vez estamos aqui juntinhos para falar um pouquinho sobre o universo da holding familiar. Vou mostrar para vocês hoje, conforme combinado da apresentação da semana passada, por que sim holding familiar. Lembra que eu deixei uma reflexão para vocês no final do vídeo da semana passada, questionando, Valéria, por que não inventário, por que não testamento, por que não previdência privada, por que não seguro de vida e por que sim holding familiar? Então hoje eu vou apresentar algumas razões para vocês, para os seus pais, para os seus avós, para os seus tios, para quem quiser planejar o futuro da família através de uma holding familiar. Eu vou dar alguns argumentos, porque a holding familiar tem que ser feita, gente, em vida. Porque depois da morte não tem como escapar do inventário, tá? E eu vou falar para vocês, é um processo oneroso e muito caro o tal do inventário. Então vamos aos argumentos para vocês entenderem um pouquinho por que sim holding familiar? Argumento número 1, é um sistema simples, é ágil, não depende do poder judiciário, depende de um advogado ou de um profissional capacitado. Lembra que eu falei isso na apresentação anterior? Para fazer as formalidades exigidas em lei. Argumento número 2, seu filho ou herdeiro não precisarão passar por um caro processo de inventário pós-morte. Gente, porque eu vou falar, é um processo caro. Depois que pai, mãe, avô, tio morre e tem que deixar a herança para alguém, é um processo caro e oneroso. Argumento número 3, por não ter que passar por um caro processo de inventário, você terá economia tributária, porque pasmem, um inventário pode custar até 90% do seu patrimônio. E você não vai querer deixar essa dívida para os seus herdeiros, né, gente? Porque você lutou, você suou para trabalhar, para agora deixar o governo passar a mão em tributos em quase 90% para você perder o seu patrimônio. Então, é uma coisa para se refletir bastante mesmo, o porquê de se fazer uma holding familiar e não deixar isso para ser resolvido no processo de inventário. E esse custo eu vou passar para vocês em vídeos posteriores, tá bom? E ainda tem a garantia que seu patrimônio vai continuar na família. Porque quando você faz uma holding familiar, gente, você não está fazendo um inventário. Porque inventário, lembrem-se, tem que ser depois que morre. Antes da morte, você pode fazer uma holding familiar, em vida. Então, esse patrimônio pela holding familiar, ele vai continuar na família, você não tem um risco, porque esse instrumento ele é formulado com cláusulas que vão proteger o seu patrimônio de pessoas indesejáveis, vamos dizer assim. Então nele você vai poder colocar cláusulas protetivas que vão te dar garantia de que seu patrimônio ou a sua atividade econômica, se for uma empresa, vai continuar na família e não vai perder, por exemplo, para genro, nora, para credores, penhorar em processos, essas coisas assim que a gente sabe que no dia a dia acontece, a não ser que você queira, porque o processo de holding é feito conforme a sua carinha. O advogado, o profissional capacitado, ele faz o inventário conforme a sua vontade, você que determina as regras. A gente te apresenta os argumentos, te apresentamos as leis, te apresentamos as cláusulas e você formula a sua holding familiar. E para aquelas famílias, como eu disse, que já tem uma atividade econômica, ainda tem a vantagem de proteger o patrimônio, né, gente? É um mecanismo de proteção patrimonial. E ainda sem falar no lado emocional dos herdeiros, porque quando se perde um ente querido, você fica abalado. Bom, pelo menos em tese, a maioria ficaria abalada com a perda de um pai, de uma mãe, de um avô, de um tio. Então, assim, e em inventário a gente sabe que tem muita briga. Então, a holding familiar veio para acabar com essa briga. Por quê? Porque depois que morre, tendo uma holding familiar formalizada, não se fala mais em briga entre herdeiros. Então isso é um ponto positivíssimo também, a parte emocional e afetiva dos herdeiros. E holding familiar é uma ferramenta, gente, permitida em lei, é lícita, ninguém está burlando lei, ninguém está fazendo nada disso, é íntegro o que a gente faz. Só que poucos profissionais, infelizmente, conhecem e exercem. E é por isso que a gente está aqui, passando essas informações para vocês, divulgando essas informações para vocês repassarem para quem tem patrimônio e tem filhos, para quem tem filhos, tem patrimônio, mas quem tem patrimônio e não tem filho, todo mundo pode fazer uma holding familiar, você entendeu?
E para quem já me segue lá no Instagram, corre lá porque o conceito de holding familiar já foi deixado lá no meu Instagram para facilitar a vida e o conhecimento um pouquinho de vocês sobre o assunto, tá bom? E no próximo vídeo a gente vai estar falando um pouquinho sobre o custo do inventário, que aí eu vou mostrar para vocês o porquê daqueles nãos que eu citei anteriormente. Por que não fazer uma previdência privada, um inventário, um testamento, um seguro de vida? E por que sim uma holding familiar? E nós vamos começar o próximo vídeo falando sobre o custo do inventário. E vocês vão me entender o porquê que eu estou falando isso, tá bom? Por hoje é só. Muito obrigada pela atenção. Beijos no coração e até semana que vem.